Fala galera! Priscilane na área. Vamos falar aí sobre o comentário interpretativo crítico da UniOeste. Como vocês sabem, eu tenho uma turma específica para a Unio e eu dei um simulado para a galera essa semana e eu resolvi trazer algumas dessas correções aqui para o canal, tá? Eu dei 3 propostas para os alunos e eu sempre vou comentar a proposta aqui junto com vocês. Tudo bem? Lembrando, gente, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações sobre o meu aulão. Ele vai acontecer no dia 9 de dezembro, com início às 20 horas, não tem horas para terminar, tá? Eu vou trazer para vocês exemplos de textos, análises de temas, vou escrever alguns SIC com vocês, vou tirar todas as dúvidas, enfim. Esse aulão ele vai ficar gravado e vai ter material de apoio, você vai poder acessar depois também. É só você clicar aqui no link da bio que você vai ser direcionado lá para a página do produto e depois você entra no grupo da turma, tudo bem? E eu espero você lá no dia 9 de dezembro. Então vamos lá, vamos conversar aí sobre esse SIC. A proposta, gente, é essa aqui, tá? Eu vou ler ela com vocês e aí é uma proposta de texto. Eu sei que os alunos têm muita dificuldade, né, em fazer um SIC de texto, então vamos lá. Então, o comando vocês já sabem, né? Eu não vou ler o comando, vamos lá para o texto. Tecnologia não é sinônimo de progresso. Parar de pensar acentua as desigualdades. Na visão panorâmica da história da humanidade, progresso tem sido o produto do uso de mais e mais novas tecnologias, que geram oportunidades até então inexistentes e mudam a maneira de fazer e pensar. Cordas e machados, depois barro, cimento, concreto e aço, transformaram onde vivemos. Barro, depois papel e tinta, e então computadores. E agora a internet mudaram como estendemos os nossos pensamentos e memórias a repositórios externos que podemos consultar à vontade. Mas esse tempo todo cabia a nós, seres humanos, pensar. Juntar coisa com coisa e virar ideias na cabeça, com um problema em mente, até elas fazerem sentido. Usar a tecnologia não como um fim, mas como um meio. Hoje, pior do que confundir algoritmo e automação com inteligência, é pensar que todo e qualquer uso dessas tecnologias é inteligente e inevitavelmente traz o progresso. Não é, e não traz. A história mostra que a automação sozinha só enche os bolsos da elite que detém o poder, enquanto acentua a desigualdade. Meu medo é que a humanidade, encantada com o brinquedo novo, não nota que ele rouba suas oportunidades para parar, pensar e aprender, e se faz cada vez mais à mercê de uma elite pensante cada vez menor e mais rica. Então, esse texto, ele é de autoria, né, da Suzana Herculano, foi publicado na Folha de São Paulo, né, na Folha UOL, na data de 16 de novembro de 2024. Então, né, apenas relembrando aí. O SIC, o comentário interpretativo crítico, né, você tem que ler esse texto base, interpretar esse texto base e a partir dessa interpretação, a partir dessa interpretação, você vai fazer uma crítica. Tem alguns elementos essenciais no SIC, que eu já trouxe aí em outros vídeos, e esses elementos precisam ser respeitados. Então vamos lá, vamos ver como que ela escreveu aí a redação. Ela colocou como título, né, gente? Lembrando, né, o título no SIC, ele é obrigatório. Vocês devem colocar o título aí no SIC, tudo bem? Ela colocou como título o Sequelas da Modernidade. Uma das grandes sequelas da era moderna para nós humanos é abrir mão da nossa capacidade de pensamento crítico em troca das facilidades tecnológicas. Infelizmente, esse é o debate central do texto Tecnologia não é sinônimo de progresso, de Suzana Herculano, publicado na Folha UOL em dezembro desse ano. Então, olha só, aqui ó, nós temos as informações bases do texto, né? Nós temos aí essas informações base aí do texto base. Então, é o nome do autor, é o título,
é o local de publicação, é a data de publicação, tudo isso aí é fundamental no texto base. A temática também é importante, então você precisa aí ter essa capacidade de resumir o texto base, de entender exatamente, né, o que que ele falou, e você tem que se posicionar, trazer a sua tese também. Nessa perspectiva da autora, a qual concordo, as consequências dessa postura de comodismos acentuam desigualdades e barram o senso crítico. Então, ela concorda com a ideia da autora. Então, aí ela se posiciona. O que ela vai argumentar, o que ela vai defender, vai ser na mesma perspectiva da autora. Então, ó, excelente. Suzana inicia o seu raciocínio reiterando os importantes avanços que a modernidade nos trouxe. Fato é que, desde que pisamos nesse mundo, demonstramos a nossa capacidade de mudar o ambiente em que vivemos, o que a autora reconhece. Mas o ponto de interseção que há entre o Paleolítico e o século XXI é o nosso jeitinho genético de desejar facilitar tudo. Olha ela, querida! Ora, não era de se esperar que, vírgula, com a tecnologia, não era de se esperar que, com a ops, não tem vírgula não. Não era de se esperar que com a tecnologia fosse diferente. Porém, delegar às máquinas a arte de pensar, exclusividade humana, é aceitar que nossos cérebros atrofiem, é retroceder a toda essa evolução. A integridade da nossa inteligência é urgente. Herculano afirma: a tecnologia é um meio e não um fim. Aqui, amor, como você trouxe, né? E aí você teria aí um espaço ao final, né? Você tem essa outra linha aqui. Como você finalizou com, né, a citação do que a autora trouxe, eu oriento que você faça um breve comentário, que você atribua aí um pequeno juízo de valor. Então, aqui você poderia ter colocado: a integridade da nossa inteligência é urgente. Herculano afirma: a tecnologia é um meio, não um fim. E aí você poderia colocar, ó, pena que nem todos estão prontos para essa conversa, ok? Para além disso, ao mesmo tempo que abdicamos dessas habilidades em prol da preguiça, sim, não há outro termo, as Big Techs, empresas de alto padrão desenvolvimentista, lucram com a nossa alienação. Indignada, Suzane expõe seu medo interior, o qual foi premeditado por Bauman ao dissertar sobre uma modernidade líquida, a qual, vislumbrada por uma necessidade de prazer constante, não vê ou não quer ver sua existência ser anulada. Em outras palavras, nosso cérebro passou a ter valor de troca na medida em que o vendemos a uma minoria elitizada que lucra com a nossa burrice. Desesperador, no mínimo. Então vejam só, ela consegue pegar informações do texto base, trazer para a redação, se posicionar em relação a isso, criticar essa situação e ainda trazer informações de outras áreas do conhecimento. Isso assim, ó, é muito, muito, muito importante, especialmente no SIC, que exige esse movimento de pegar o texto base, interpretar, pegar o texto base, criticar e aí argumentar no sentido de defender o seu ponto de vista, sempre bebendo em outras áreas. Então é importante aí que o aluno traga, né, filosofia, sociologia, literatura, enfim, informações de outras áreas do conhecimento, justamente aí para sustentar o seu ponto de vista, ok? Por fim, concluo, então é importante, né, se colocar no texto, é importante que o aluno escreva em primeira pessoa, se coloque na redação. Concluo que a maneira como Herculano abordou essa temática é essencial para que cause em nós indignação. Não somente isso, mas que abra nossos olhos para a gravidade desse alienamento, né? Para não ficar, eu coloco, né, para a gravidade dessa alienação, tá? E que suscite a emergência de amenizar essas sequelas inconsequentes. Se há tempo, não sei, mas me recuso a não tentar remediar. Excelente, tudo bem? Nós temos aí alguns desvios
especialmente, né, aqui nesse trecho no final. Gostei muito que você conseguiu trazer a contra-argumentação no seu texto, tá? Gostei muito que você conseguiu argumentar, que você conseguiu mostrar para a banca o seu posicionamento. Excelente, 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 SIC. Em relação à nota, como vocês que já me acompanham aqui no canal sabem, essa nota ela vai ser atribuída apenas para a dona da redação, ok? Se você quer ter a sua redação corrigida, para a UniOeste eu não tenho mais vagas, você pode acessar o www.profprisatira.com.br. Então, eu não tenho mais vagas para essa prova de 2024. Para 2025, nós teremos o curso completo, beleza? Bora escrever redação? Bora, meu filho!